Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Pensamento Cristão Oficial. Vamos prosseguir com nossos estudos bíblicos, com nossas reflexões cristãs. E hoje vamos falar um pouco sobre o tema das promessas feitas a Deus, que é um tema muito rico, né? Eu vou explicar um pouco sobre esse tema e depois nós vamos ver um trecho do livro do Eclesiastes, que trata desse assunto. O livro do Eclesiastes, lá no Antigo Testamento, nós vamos ver o capítulo 5, versículos 3º a 5º. É um trecho curto. Há outros trechos da Bíblia que tratam desse assunto também, né? Há no Levítico, no livro de Números, no Deuteronômio também, todos do Antigo Testamento, que tratam sobre o assunto de votos ou promessas. Mas nós vamos ver esse trecho do Eclesiastes, que ele é curto e muito claro, tá? Então, esse tema de promessas feitas a Deus é um tema muito antigo, essa é uma prática milenar, né? Como eu estou falando do Antigo Testamento, né? Evidentemente que os judeus já praticavam isso, né? Uma prática realmente milenar. E entre os cristãos, e particularmente entre os católicos, é muito difundida, uma prática muito utilizada. Então, quando o indivíduo faz uma promessa a Deus, ele se compromete, ele pede uma graça e se compromete a, uma vez que ele obtenha esta graça, passar por um sofrimento ou por uma privação ou realizar uma boa obra, como uma espécie de pagamento, né? Um reconhecimento por esta graça obtida de Deus. Basicamente nisso é que a promessa consiste. E se a pessoa não obtiver a graça, ela não precisa pagar a promessa feita, né? Mas se ela obtiver a graça, sim. Então, por exemplo, né, vamos que o indivíduo pede uma graça e se compromete a fazer uma peregrinação a um santuário distante, né, uma coisa que vai exigir dele um esforço, um dispêndio, como pagamento daquela graça. Seria um exemplo de promessa. Ou ainda, a pessoa se compromete a deixar de ingerir um determinado alimento que lhe é prazeroso por um ano, por exemplo, deixar de comer carne vermelha durante um ano, ou pela vida inteira, ou por 10 anos, né? Deixar de comer doces por um ano, ou por 10 anos, ou pela vida inteira, deixar de comer um determinado doce que lhe é prazeroso, né? Por um determinado prazo, etc., né? Ou fazer uma doação a uma instituição de caridade, uma doação de dinheiro, né? Ou pode ser uma única doação, ou doar uma vez por mês durante um ano, né? Ou, por exemplo, doar sangue, que é um ato também benéfico, uma boa obra, né? Uma vez por mês durante um ano, se obtiver a determinada graça pedida. Então, são muitos tipos de promessas que podem ser feitas. Por exemplo, o indivíduo que tem um vício em determinada área, tem um comportamento errado, ele pede uma determinada graça, né, e promete nunca mais cometer aquele ato vicioso enquanto ele viver, né, se livrar daquele vício. É uma promessa também, né? Seria uma promessa agradável a Deus, a pessoa que quer se livrar de um comportamento vicioso, né? Então, há muitos tipos de promessas que podem ser feitas, sempre nesse sentido, implica em uma espécie de sacrifício, que pode ser um dispêndio de dinheiro ou outro tipo de sacrifício, uma privação, né? A pessoa sofrer uma determinada privação, geralmente de um ato que lhe é prazeroso, né? Enfim, ou cometer uma boa obra, algo que vai lhe também causar, ela vai precisar fazer um esforço para fazer aquilo de alguma maneira, um esforço
financeiro ou um esforço físico, enfim. Então esse é o sentido da promessa, é uma prática muito divulgada entre os cristãos e principalmente entre os católicos. Então a pessoa agrega a uma oração, né, um pedido de graça e uma promessa. Isso é em que consiste a promessa, como hoje nós a praticamos. Eu vou ler esse trecho do Eclesiastes, que é bem relevante, né? Capítulo 5, versículos 3º a 5º do livro do Eclesiastes. Depois eu ainda vou dar uma explicação, falar um pouco mais sobre isso. Então vamos lá. Quando fizeres uma promessa a Deus, não tardes em cumpri-la, porque Deus não se agrada dos insensatos. Cumpre o que prometeste. Mais vale não fazer uma promessa do que fazê-la e não cumprir. Não deixes que a tua boca te leve ao pecado. Nem digas ao mensageiro, foi por inadvertência. Por que dar a Deus a ocasião de se irar por causa de tuas palavras e de arruinar a obra de tuas mãos? Então vejam, amigos, né? Aqui o texto coloca claramente que quem não cumpre uma promessa feita a Deus está em pecado, comete um pecado, né? E dá a entender que é um pecado grave, né? A promessa nunca deve ser sobre uma coisa impossível de ser realizada. Ao contrário, quem faz uma promessa deve fazer uma promessa que ele pode cumprir, pode realizar, ainda que seja difícil, que ele tenha que fazer com esforço. Mas a promessa sempre tem que ser sobre uma ação possível de ser feita. Portanto, se o indivíduo faz a promessa e não cumpre, ele peca contra Deus, ele ofende Deus, né? E aqui, aí essa pergunta final aqui, né? Por que dar a Deus a ocasião de se irar por causa de tuas palavras e de arruinar a obra de tuas mãos? Ou seja, ninguém é obrigado a fazer uma promessa. Por que a pessoa vai fazer uma promessa e depois descumprir essa promessa? Ela pode não apenas perder a graça que foi obtida, como ainda um mal maior pode cair sobre ela, né? Porque Deus pode se irar com o comportamento daquela pessoa, com o descumprimento daquela promessa. Então, a questão da promessa feita a Deus é como um contrato, tem que ser cumprido. É uma prática muito comum, né? É uma prática poderosa, desde que o que se pede seja do agrado de Deus e que a promessa feita, o ato prometido, seja do agrado de Deus, a chance do cristão que faz uma promessa ser agraciado é muito grande, né? Ter a sua graça atendida é uma chance muito grande, né? Mas se a pessoa tendo a graça atendida não cumpre a promessa, isso pode provocar a ira de Deus. E ainda que o texto deixa bem claro, não digas ao mensageiro, nesse caso da promessa não ser cumprida, não digas ao mensageiro, foi por inadvertência. A palavra mensageiro aqui tem o sentido o anjo, né? Algumas Bíblias, inclusive, traduzem por o anjo, ao invés do mensageiro. O mensageiro seria a tradução literal. Não digas depois ao anjo, foi por inadvertência, quer dizer, foi por descuido, foi sem querer, foi por descuido, não foi deliberado. Eu me esqueci de cumprir, eu me descuidei. Ou seja, aqui o texto bíblico já antecipa que a pessoa não deve utilizar isso, né? Não deve procurar se justificar com essas palavras, porque esse tipo de justificativa não será aceita. Ou seja, fazer uma promessa a Deus, quem a faz deve entender que isso é uma coisa séria, que ele faz a promessa e deve cumprir a promessa, tá? Todos nós temos um anjo da guarda que nos acompanha, né? Então, se o indivíduo faz uma promessa, a promessa feita chega ao conhecimento de Deus. E se ele descumpre a promessa descumprida chega ao conhecimento de Deus Todo-Poderoso também, né? Então, esse trecho aqui
é um trecho muito antigo, né? Ele demonstra que essa prática de fazer promessas a Deus, promessas e votos a Deus, era uma coisa que já há milênios atrás, né, ocorria, né? E continua sendo realizada até hoje, porque de fato é uma prática que pode ser eficaz, né? É claro que, como nós já vimos em outras passagens, Deus atende os nossos pedidos conforme a vontade dele, né? Mas, se o que é pedido agrada a Deus e se o que é prometido também agrada a Deus, eu considero que a chance da promessa ser atendida é muito boa. Então, por hoje é isso aí, meus amigos. Esse tema é muito rico. Olha, quem nunca fez uma promessa pode saber que essa é uma prática poderosa, né? É uma prática poderosa. Agora, o que se pede tem que ser justo, o que se promete tem que ser agradável a Deus, né? E sempre, sempre ter em mente que, obtida a graça, a promessa tem que ser cumprida, e tem que ser cumprida brevemente, tá? Por hoje é isso aí. Quem gostou, deixa aquele like, isso nos ajuda. Compartilhe o vídeo com um irmão, com uma irmã em Cristo Jesus. O Senhor Deus Todo-Poderoso os abençoe muito abundantemente. Seguimos juntos, se Deus quiser.